bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Estamos iniciando mais um episódio do Além da Carga. Hoje, episódio de número 10, nós vamos estar falando sobre um tema que é muito atual, muita gente tem medo desse tema, tem gente que é fissurado nesse tema, que é sobre AI, ou IA, como você preferir. E a ideia é se a AI hoje no transporte já é possível, né? Então, nunca estou sozinho, como sempre falo para vocês. Hoje tenho dois convidados aqui de peso, pessoas muito bem capacitadas para falar sobre o tema. Estou aqui começando por ele, né, que não esteve aqui ainda no nosso podcast, o Juan. Ele é founder, né? Tá ficando bom no inglês, da Vamos AI. A empresa dele desenvolve automações em IA para empresas em B2B, para que essas empresas escalem os seus resultados, e ele usa o conceito FVR, mais um conceito bonito aí. E além disso, ele é head de tecnologia também, é um braço nosso hoje dentro da Transfast. Juan, muito obrigado, seja bem-vindo. Maravilha, Matheus. Falando sobre o FVR, né? Hoje é uma ferramenta de velocidade de receita. Então, tudo que a gente implementa de solução tem que ser pensando primeiro na receita, né? Que vai trazer realmente um ROI, que vai dar um retorno financeiro. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito. E também com ele, rosto já conhecido de vocês, o Alisson, nosso head comercial, especialista em engenharia comercial. Inclusive, o último podcast foi sobre esse tema. Se você não assistiu, você perdeu. Então, terminando aqui, volta lá, olha aí o último podcast que a gente postou, que é o de número 9, e vê que tem um conteúdo sensacional lá para você. Antes de iniciar aqui, eu quero deixar aqui que você não deixe de nos seguir nas redes sociais, e aí seria a rede social da Transfast, que é quem patrocina, vamos assim dizer, esse podcast. Então, que é transfestlog, @transfestlog. Também estamos lá no LinkedIn, Transfast Transportes. Também no YouTube, aqui onde você está nos assistindo. Nos siga e se inscreva no nosso canal. Vamos lá então para esse assunto. Alisson, antes de mais nada, bem-vindo novamente, o podcast que você também apresenta, né? Já somos da casa, né? Já é da casa. E pegando um gancho que você comentou agora há pouco, né? Convidando o pessoal para estar no último episódio. Se a pessoa não assistiu é porque realmente não quer vender esse ano ainda. Então, assim, tem que assistir os episódios, e aquilo que a gente comentou no último episódio e agora esse aqui que a gente vai conversar também com o Juan é fantástico. São assuntos fantásticos que ajudam muito dentro das nossas empresas. Perfeito. Vamos lá. Para a gente começar, então, o tema. Vou falar sempre IA, será AI? Vamos lá. Falar sobre o tema de AI. AI hoje no TRC, né, no transporte rodoviário de carga. Ela é hype ou já é uma realidade? Quem começa? Pode começar, Alisson. Quer que eu comece? Vamos lá. Realidade, mas muito no princípio. Existem bons players que estão já antenados, já estão se movendo para isso, mas com certeza ainda tem muita gente trabalhando no antigo. No modelo antigo, no caderninho, na ligação, no Excel, mas ele não está deixando a tecnologia entrar dentro das transportadoras. E isso é o que vai diferenciar de agora para frente, quem é realmente aquele que vai entregar eficiência daquele que vai ficar para trás. Ao meu ver, não só no TRC, mas em qualquer segmento, ele só é hype se não tem estrutura. Exatamente. Hoje eu vejo que, assim, tem essa angústia, essa ansiedade por implementar IA, só que muitas vezes tu não tem nenhum processo interno definido ainda. Então a IA sempre vai potencializar. Se não tem nada para potencializar, ou se tem algo que foi construído, um Frankenstein, né? Que às vezes é um processo que foi feito e foi sendo adaptado, e hoje ninguém sabe por que faz assim, por exemplo, né? Só faz. A IA, ela vai ser aquela aplicação que todo mundo fala, implementei IA e não funcionou. Já tentamos várias vezes e não funcionou. Então, ao meu ver, ela só é hype quando pensado como o início. Sim. Ela tem que ser pensada como potencializar. Isso. O início sempre vai ser o processo, sempre vai ser olhar para dentro, né? E às vezes o pessoal não quer olhar para dentro, quer encontrar uma mágica, um hack que vai fazer realmente expandir. E sabe o que acontece dentro do comercial, Juan?
muitas pessoas vêm e falam assim, pô, como que você tá implantando isso, IA, assim por diante? E daí ele fala, mas eu também quero implantar. Mas do que adianta querer implantar, por exemplo, várias aplicações de IA se o teu processo comercial, no caso, tá totalmente desestruturado? Então, não vai chegar em lugar nenhum. É aquilo que você comentou, é muito bem colocado, que se você não sabe onde você quer chegar, colocou tecnologia, vai afundar o barco. Porque você não tem resultado, como que você vai potenciar aquilo que você não tem resultado? Ela já não é algo 100%, né? A gente sempre gosta de falar isso quando a gente fala de IA, né? Tem as alucinações, né? Então, se pega um processo mal desenhado, mal estruturado e coloca IA, a chance de não sair o que tu queria é enorme, né? Sim. E eu acho que, pegando o gancho aqui de vocês, eu acho que é o grande problema da atualidade, né? E não só no transporte, que eu acho que o transporte ainda está atrasado nesse sentido também de colocar IA, mas o pessoal vai muito no hype para dizer que tem IA, para dizer que tá atualizado no assunto, que a empresa é moderna, é atualizada. Aí muitas vezes contrata qualquer coisa, bota qualquer coisa lá para rodar, aí é cheio de problema, o robô fala um monte de coisa que não tem nada a ver com a empresa, gera um desconforto para o cliente, gera um desconforto, enfim, para o time interno, e aí no fim acaba criando na cabeça dele que a IA não serve para nada, ou que é algo que é só transitório, ou que é algo que não traz resultado, é propaganda enganosa, mas na realidade o problema tá nisso, né? A motivação, que é aquilo que eu sempre falo, a motivação que move de verdade as coisas, a motivação da pessoa, ela só quer entrar no hype. Ela não parou para pensar o que aquilo vai potencializar de fato. E aí é óbvio, se ela tem processos ruins, que é como vocês estão falando, vai potencializar processos ruins. Se ela tem uma venda ruim, vai potencializar uma venda ruim. Então, aí eu acho que por isso já tem os anti-IA, a gente pode assim dizer, e tem o pessoal que vai a fundo, mas também tem o pessoal ainda que tá no hype e depois se frustra por conta disso, né? Se não tem fundamento, é melhor você fazer o feijão com arroz bem feito antes de colocar uma tecnologia que vai potencializar. Agora, o feijão com arroz tá fazendo muito bem feito, tá tendo resultado, aí sim tá na hora já de se mover e pegar isso aqui, esse processo e vamos lá, vamos encaixar a IA aqui e ajudar a escalar o negócio. E até para fazer um contraponto, né, para não ser quem joga um balde de água fria aqui, qual é a melhor forma de estruturar um processo hoje? Com a IA. Então, assim, hoje tu tem ali alguém para gestão estratégica, tu tem alguém para branding, tu tem alguém para campanha de anúncios, estruturação de setores, onboard, tu pode usar a própria IA, que daí é aplicar IA, né? O pessoal geralmente fala, eu uso IA. Mas o quê? Eu uso o ChatGPT para fazer pergunta. Igual usava o Google. Isso não é implementar IA, né? Então, assim, ok, primeiro tem que ter o processo estruturado para potencializar IA, mas qual que é a porta de entrada? Usa IA para estruturar o teu processo. Notebook LM tá aí para ajudar, né? É algo que quase ninguém fala, né? É uma ferramenta da Google, do ecossistema da Google, é uma ferramenta incrível, que é um negócio assim que o pessoal explora 5% dela. E ali tu consegue começar a estruturar a tua empresa, desenhar processos, desenhar uma POP, desenhar um onboard seja colaborador, seja de setores, e aí sim tu consegue iniciar nesse mundo de sair do hype, né? De realmente ter algo aplicado, mas que vai trazer sempre um benefício. Seja ele em otimização de tempo e processo, seja em faturamento, né? Em retorno de investimento. Perfeito. Seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Eu vejo que um dos problemas que tem também nas empresas e com certeza o transporte rodoviário não foge disso, é a falta, das vezes, de um time de tecnologia dentro das empresas, né? Eu vejo que a terceirização é legal, tem muita empresa que ela é especialista em algo e é interessante você ter talvez uma empresa terceirizada desenvolvendo aquilo, mas você ter alguém interno, tanto para auditoria quanto para desenvolver também outras coisas internas é essencial. E aí a pergunta é essa: qual é hoje a importância de ter um time pensando em desenvolvimento, né, na área de tecnologia dentro do setor logístico, dentro de uma transportadora? Quanto é importante ter um time de tecnologia? Para mim, é imprescindível. Não, porque o que acontece? Hoje, só quem sabe sobre logística é quem atua na logística, obviamente, mas só quem sabe da tua empresa, do teu processo nos mínimos detalhes, são vocês. Então, não adianta achar que alguém olhando de fora, por mais que, eu presto uma consultoria, eu implemento e sou focado no segmento TRC, focado em logística. Mesmo assim, vai ter detalhes do teu processo, da tua jornada, seja de cliente, seja jornada
processos, né? Que só vocês vão entender o que dói e o que dá para melhorar. Então, o conceito de ter alguém interno é tirar essa questão de já implementei IA e não deu certo. Quando realmente é alguém interno, às vezes eu venho com uma ideia que para mim é muito legal, mas não é onde dói para vocês, não é o que no dia a dia vocês precisam. Então, a gente sempre fala, né, que essa cultura de IA, inclusive, não é ter um responsável por IA na empresa. É ter por segmento, por exemplo, hoje o Alisson, quando em relação ao comercial, é a pessoa das inovações. Então, assim, realmente, cada setor ter alguém não responsável por inovar, não responsável por aplicar, mas responsável por sempre pensar, cara, o que eu poderia fazer aqui de diferente? O que eu estou fazendo hoje que é repetitivo? O que a IA poderia otimizar aqui o meu time, né? Então, que é o que eu vejo hoje, né? Então, assim, para mim faz total diferença. A cultura, né? A cultura de inovação tem que estar em todas as áreas da empresa e, obviamente, com um setor apoiando esses responsáveis ali. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por mais que a gente pensa comercialmente como a IA pode ajudar a intensificar, muitas vezes a gente fica limitado na questão de como fazer. Aí sim entra um papel muito importante, é que ter um head de tecnologia, uma pessoa que vai nos ajudar a mostrar o caminho das pedras e falar assim, ó, essa linguagem de negócios aqui que você está precisando, ó, então a gente consegue fazer dessa maneira aqui e vamos usar a IA aqui nesse formato para poder a gente escalar o negócio. Agora, quando a gente tem esses dois lados da moeda, negócio e tecnologia, pessoas pensando em tecnologia, a gente casa muito bem. É que a gente pensa em todos os fatores, né? Então, assim, às vezes tu pensa numa novidade de processo, de otimização, que não vai ser viável com o IA, que é algo muito... Ou que é algo que, não coloca IA, que vai ser mais fácil, a gente resolve aqui com outro método. E ter alguém para validar isso, inclusive para impulsionar, né? Validar e impulsionar, que às vezes tu vem com uma ideia, eu queria fazer isso aqui, pensei em automatizar, e se tem alguém no teu time, né, que entende tecnicamente daí, né, que daí já não é mais o processo, é tecnicamente o que a IA pode entregar e é algo que muda todo dia. Né? Algo que muda toda semana, tem algo novo que a IA pode entregar a mais, né? Ter alguém para pegar e falar, a tua ideia inicial é fazer isso. Cara, mas com o IA a gente pode fazer isso, mais isso, integrar com esse processo, integrar com esse sistema. Então, ter alguém realmente tanto para validar, tanto para potencializar as ideias. Porque, às vezes, é uma visão mais macro, né? Então, acho que essa união dos dois mundos, né? Alguém focado no processo e alguém que entenda o que dá para automatizar, o que dá para implementar como um desenvolvedor mesmo, né? Então, acho muito interessante isso. Show de bola. A próxima, então, aqui talvez até seja um pouco polêmica, mas qual é hoje o maior problema dentro do TRC que a IA pode resolver melhor do que um humano? Vamos lá, esse daqui tudo isso deixa pra te começar. Vamos lá, joga uma bomba, acaba com tudo, né? Olha, hoje o maior gargalo que eu enxergo, assim, é previsibilidade e confiabilidade do setor. Então, assim, hoje o setor precisa de dados confiáveis para trabalhar. Se você vai enviar uma carga e vai coletar uma hora, vai entregar em tal hora, aconteceu algum problema, como que foi a comunicação, agilidade, é prestar o atendimento com qualidade, é prestar a informação com qualidade. O humano faz isso? Faz, e muito bem feito quando ele tem a função de fazer isso. Mas existem limitações. Por exemplo, acontece algo no meio da madrugada que realmente precisa tomar uma atitude muito mais rápida do que deveria. Uma IA às vezes consegue captar informações e mostrar alertas para você muito mais fácil e muito mais ágil, para você como ser humano conseguir tomar a atitude correta. Então, você tendo a ferramenta, a IA por trás, para te apoiar com dados e agilizar isso, você consegue ter muito mais precisão e comunicação, ou seja, você presta o serviço para o cliente de uma forma muito mais assertiva. Eu acredito que essa cultura AI first, né, é algo que não coloca a IA como um substituto. Coloca como um copiloto. Como alguém que potencializa. É óbvio que tem automações hoje, tarefas autônomas, claro que tem. Né? Tem coisas que é muito repetitivo. Coisas que realmente, eu sempre penso no processo aonde que demanda muita inteligência de decisão
E aonde que demanda só execução. Clica aqui, clica ali, aperta X, aperta aqui, Ctrl tal. É algo que, humanamente pensando, não está desempenhando algo que é produtivo. Eu tô sendo... Meu diferencial é algo que não existe. Então... Tudo que eu falo assim, tudo que é matemático, dá para fazer. Ah, não, precisa da criatividade, o desenvolvimento, o raciocínio humano, o apoio. Aí sim, eu acho. Aí ela vai te apoiar. O carisma, ela vai te trazer dados. Por exemplo, atendimento, né? Eu creio que em determinadas áreas e determinada fase do comercial, por exemplo, a IA talvez nunca substitua um humano. Não, com certeza. Nunca chegue nesse nível. Mas tem camadas que sim. Sim. Eu sempre tento trazer, Matheus, uma matriz que é o que a pessoa gosta de fazer e faz bem e o que a gente sabe que a IA faz bem. Então, quando a pessoa não gosta de fazer algo ou um ser humano não desempenha bem e a gente sabe que a IA faz bem, a gente joga pra IA. Agora não, é um negócio que eu gosto de fazer. Envolve a minha inteligência, não é uma tarefa repetitiva, não é um processo moroso. Então a gente coloca só como algo que vai potencializar o que já faz bem. Pensar assim, né? Eu vi algo no final do ano passado, num evento que eu tava, e tinha um especialista em IA, um dos maiores aqui do Brasil, e foi perguntado para ele, né, o quanto que a IA poderia substituir a mão de obra humana. E o que ele falou, assim, para dar uma ideia, e é muito claro que é sobre essa linha daquilo que é mais matemático, mais operacional. É o que? A IA hoje, ela faz melhor do que qualquer humano mediano. Agora, ela não faz melhor do que um humano expert, sênior no assunto. E aí a questão de análise de dados é óbvio, né? Porque qual é a limitação hoje que um ser humano tem para analisar dados? Ao mesmo tempo, consegue absorver quantas informações ao mesmo tempo? A neurociência diz que tu consegue lidar com 7 assuntos no máximo num curto período de tempo de poucos minutos. É a tua limitação de tu conseguir compreender 7 assuntos. Aí, qual que é a limitação dela? De quantos assuntos ela consegue, quantos dados e informações ela consegue desenvolver tão rápido, né? Então, é exatamente sobre isso, é mais para potencializar, e é o que a gente tem feito dentro da Transfest, do que exatamente substituir. E é um outro erro que geralmente se cometem, né? Você trabalhar que realmente, vou tirar o ser humano e vou só deixar a máquina trabalhar, daí tira a humanidade, né? Tira a parte do atendimento que realmente precisa ter também. Agora, juntos, aí forma uma força de tarefa muito grande. Perfeito. Pensando, Alisson, agora, mas o Juan pode contribuir também, porque ele vem da área. Pensando na área comercial, o que dá para pensar em tecnologia com AI para que a gente aumente a produtividade aí da área comercial, do vendedor, enfim, do executivo, SDR, enfim? Olha, tem muita coisa que dá para fazer, é o que a gente tem trabalhado, né, no nosso processo. Inclusive, né, a gente está montando estratégia para... A gente destrincha, Matheus, não dá para falar assim uma coisa, duas coisas, mas a gente tem que pegar o nosso funil inteiro e falar assim, onde que eu consigo otimizar? Será que é no atendimento? Será que é no enriquecimento? Será que é nos dados? Será que é no contato? Então, a gente monta inteligências artificiais, pequenas inteligências artificiais que vão facilitar e potencializar cada uma das pequenas partes do processo. Quer um exemplo disso? Nós, como comercial, nós precisamos encontrar e prestar o melhor atendimento para empresas que realmente estão dentro do nosso ICP, certo? Como que eu vou encontrar e validar? E eu preciso de dados. A inteligência artificial é a melhor que tem para poder ir lá, fazer aquela varredura, pegar as informações e falar o seguinte, esse monte de informações aqui, de tudo isso daqui... Esse daqui são as empresas que se encaixam com o teu perfil de entrega. O que eu vou fazer? Eu vou ligar, obviamente, para essas empresas. Ele facilitou o quê? A nossa vida. Em vez de uma pessoa ir lá, ligar, entender, gastar uma energia e um tempo para isso, a inteligência artificial, por exemplo, nos ajudou a diminuir esse tempo e eu consigo realmente qualificar de uma forma mais rápida. Tirando isso, tem muita coisa. Coisas que a gente vamos conversar sobre atendimento, inteligência artificial via bot, via de ligação, enfim, tudo isso colabora para poder o comercial ser mais ágil na prestação do serviço.
Como o Matheus falou, né? Tenho experiência de 15 anos aí no comercial e, assim, algo que eu sempre tratei a IA nesse processo é usar a parte preditiva dela. Porque, assim, é incrível que... Uma vez eu ouvi de uma pessoa e isso me chocou, porque pra gente que é comercial, tem emoção, tem como é que tá o nosso cliente naquele momento, feeling, tem o meu vendedor, como é que ele tá hoje, mas eu vi que vendas é algo conceitual e algo matemático. Algo que 2 mais 2 é 4, e em vendas realmente é 4. Então, quando começa a entender que existem padrões que se repetem no processo, existem ações que às vezes a gente analisando, né, como seja um líder, um gerente, um próprio diretor, tem padrões que eles ficam escondidos e que às vezes foge da nossa análise, só que a IA consegue pegar. Então, quando a gente usa uma IA para ter essa análise preditiva, para entender que tal ação gerou tal reação há 1 mês atrás, há 1 ano atrás, e aquele ciclo se repete, a gente consegue, por exemplo, no atendimento ao cliente, né? Antecipar algo. E isso que é o que dá valor hoje, né? Tu antecipar uma necessidade específica, às vezes, especificar um momento, e tu chegar no cliente realmente não ter que ele vir atrás de ti para essa necessidade, tu conseguir ir ofertar e já ser assertivo, né? Que são vários desenhos que a gente tem feito, fluxos, para realmente entender o que eu digo que há uns 3, 4 anos atrás vem sendo divulgado que as empresas precisam de dados. E tu pega em qualquer segmento, o pessoal tá realmente buscando ter dados. Só que agora chegou no momento que... E agora? Você tem dados. O que eu faço com esses dados? Trazer a inteligência por trás dos dados, né? Muitas vezes são diversos sistemas, né? É um RP, um CRM, para um time é uma ferramenta, para outro time é outra. E quando é que a gente vai colocar todo mundo para conversar no comercial, né? Todas essas ferramentas para conversar e a gente conseguir entender o que os números estão mostrando. E quando a gente vai para esse nível, no comercial, é incrível, né? É o que a gente já está desenhando e vivendo, porque é algo assim realmente que empolga a gente de conseguir ver o futuro. Hoje no comercial tu não precisa esperar um ciclo de análise. Tu não precisa mais analisar olhando o retrovisor. As tuas ações não é mais olhando o retrovisor. Tu consegue enxergar, pessoal, se a gente seguir assim, a gente vai chegar de acordo com os dados históricos, de acordo com as informações, a gente chega aqui. Hoje a gente quer chegar aqui ou a gente quer chegar além? Então, pra gente chegar além, hoje a gente precisa fazer algo diferente, que é o que a IA traz, né? Insights, estratégias, cruzar informações, isso é incrível. Sim. Perfeito. Pegando esse gancho comercial, né, que falamos de vendedores, a gente tem também nosso time de suporte lá, né? O famoso saque em outras transportadoras, a gente tem uma pegada um pouco diferente, mas é algo similar, que vai refletir diariamente naquilo que a gente chama hoje de experiência no cliente, que é um pós-venda, um acompanhamento da venda, da entrega do produto e etc. O que vocês enxergam, né? Como vocês enxergam esse contato do cliente com o AI nesse momento, nessa hora de um suporte, nessa hora de um saque, por exemplo? Como vocês enxergam que é a maneira mais assertiva de inserir a AI? Vamos lá, Matheus. Se você colocar uma IA mal desenvolvida, uma IA padrão, genérica, de mercado, que vai ser um bot que vai te jogar Tecle 1, Tecle 2. Tecle 1, Tecle 2, fala com tal coisa, o que você tá precisando, me fala com algumas palavras. Cara, isso daí vai tirar a humanidade, principalmente porque se o teu cliente tá entrando em contato com o suporte, é porque ou aconteceu alguma coisa, né? É urgente, ele tá com algum tipo de dor. Então, assim, quanto mais esse bot, ele não vai conseguir ter esse feeling de entender a urgência e fazer muito bem feito. Agora, com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais, Rony, você pode me falar sobre isso, a inteligência artificial tá ficando muito inteligente.
e tá ficando muito mais assertiva e muito mais ágil de dar essa resposta e captar. Mas muito mais, sabe para quê? Para levantar a bandeira e falar assim, ó, esse cliente aqui tá precisando dessa informação e trazer essas informações para o próprio suporte saber como ele vai lidar com as informações. Então, hoje a área de CS, né, a gente tá falando de suporte ao usuário, ele tem que aproveitar as tecnologias que tem aí para poder realmente construir um atendimento, uma experiência do cliente incrível, seja com a tecnologia apoiando e trazendo essas informações, o sentimento do cliente e, ao mesmo tempo, conseguindo enxergar isso e dar o suporte necessário da melhor forma possível. Se for padrão, sem chance. É aquela experiência ruim que a gente sempre teve. Ah, isso aí é uma IA, mas às vezes é uma concepção errada do que é uma inteligência artificial. Agora, com a evolução que tá tendo, cara, quantas e quantas vezes eu já entrei, eu entendi que era uma inteligência artificial, só que eu sei o que perguntar para ela, ela me responde e ainda conduz para um atendimento às vezes humano. Isso tá evoluindo muito, muito legal, sabe? O pessoal pegou um conceito que traumatizou, que são os chatbots, né? Isso é algo que é o Tech 1, Tech 2, me fale o que você quer. E isso realmente é algo que, se for parar para ver, tu gera um ponto de fricção, porque às vezes a pessoa, ela quer uma informação. E é quadrado, né? O mais rápido eu conseguir responder essa informação, eu otimizei, porque eu resolvi a vida daquela pessoa e funcionou o processo, né? Então, assim, hoje a gente... Essa parte de agentes conversacionais, né? Que é o termo novo aí em relação... Chatbot ficou para trás, que é o Tech 1, Tech 2. Hoje são agentes conversacionais, né? Já é fato que aquele sentimento de que as pessoas tinham de que eu não gosto de ser atendido por uma IA. Já é fato que isso está mudando demais. Mudou muito, é comprovado isso. Tem gente que hoje prefere, né? A gente está indo para esse nível agora, das pessoas que preferem, inclusive, ser atendidos por uma IA. E vou te dar um exemplo. A gente está evoluindo tanto que a gente está entrando naquela era da IA gerativa. Quando entrar e tá muito mais comum essa IA, ela vai ser tanto quanto um próprio ser humano, na hora de entender a dor do cliente e poder prestar o serviço de acordo, entendeu? Então isso aí, a tecnologia vai crescendo muito mais rápido. O que a gente pensa hoje que é uma IA, que a gente tem uma concepção, amanhã é totalmente diferente e tá evoluindo muito rápido. Até trazendo agora um ponto de curiosidade, né? Quando a gente desenvolve um agente, ele tem nome, ele tem personalidade, ele tem traços, ele tem trejeitos, a gente consegue colocar. Então, realmente, a gente entende que, assim... É uma persona. É uma persona e é algo que vai... E quando a gente coloca IA generativa, por exemplo, ele vai entendendo o cliente, ele vai entendendo o que acontece, ele vai se autoalimentando e melhorando, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Então, para alguém... Hoje, qual ser humano que vai estar online 2 horas da manhã? Beleza, pode ter um time de plantão. Só que tem ainda um delay, porque às vezes a pessoa está em plantão, ela não está às vezes já com o notebook aberto, ela está em plantão, ela não está atuando, né? Se eu tenho um time 24 horas, ok. Mas se ela está em plantão, tem um delay. E por que não explorar a IA para isso? E, não, realmente, a pessoa perguntou algo, que são as travas, né? Perguntou algo que a IA não está treinada para responder, algo muito crítico, algo que a gente limitou, né? Que são, a gente chama de os guardrails, né? Então a gente limitou, ok, chama um humano, transfere, faz um alerta. Mas hoje o cliente, a gente vive num mundo onde as informações são cada vez mais rápidas, né? E a gente quer que o mundo gire na nossa velocidade. Sim. Que todo mundo aqui é acelerado, né? Então o nosso cliente, ele também é assim. E ele quer resolver, não importa o horário, ele quer aquela informação. Então por que não, numa parte de suporte, né? Colocar a IA para realmente prover essa informação rápida. Pra realmente conseguir... Porque às vezes, assim, é algo que ele só quer saber uma informação. Meu agente, ele respondeu aquela informação com base no que é minha empresa, com base no meu sistema, por exemplo, o agente que tem acesso ao sistema, respondeu. O cliente ficou satisfeito, ficou feliz, e se tiver algo muito crítico, outro dia ele vai falar com o atendente, ele sabe disso, mas aquela ânsia dele de
um problema, né? Que algo às vezes que aconteceu foi resolvido. Domingo à tarde aconteceu algum problema, mas não tem ninguém trabalhando no domingo. Ele vai estar trabalhando e vai ajudar. O minimamente que ele conseguir ajudar ou prestar uma informação vai ser muito mais assertivo, porque foi na hora que a pessoa precisou daquela informação. Não precisou aguardar na segunda-feira e olha lá se aquela equipe vai responder de manhã cedo aquela informação, né, presencialmente. No mínimo a IA ela fica como um time 100% ativo 24 horas. Um time de plantão, por exemplo, né? Porque depende de cada estrutura de cada empresa. E aí o time de plantão recebe a ocorrência daquilo que a IA não consegue resolver, que é algo mais crítico. Né? Então, exatamente. Isso que é muito importante nesse momento. E volume também, né, Matheus? Também, tem tanta... Pode acontecer 1000 problemas. Você vai ter 1000 agentes, 1000 funcionários para poder te ajudar? Não, mas a IA vai conseguir facilitar e filtrar e ajudar no momento mais crítico aquelas empresas. Então ajuda bastante com esses dados. Exatamente. Pegando aí agora essa questão, o que a gente pode falar que a Transfast tem feito e desenvolvido sobre o tema? Né? 1, 2, 3 coisas, talvez, Legal. só para a gente dar uma pincelada aqui para o pessoal entender, né? Tem bastante pouco coisa. Materializado do que a gente está falando, por exemplo. Bom, me ajuda aí, Juan, vamos lá. Hoje a gente está desenvolvendo inteligência artificial, que nem eu comentei um pouquinho antes aqui, sobre a questão de enriquecimento de dados. Então, análise de mercado e quem são as empresas, como que a gente vai poder prestar melhor o serviço e quais o canal ideal para entrar em contato com essas pessoas. Esse é um exemplo do que a gente, de análise de dados, enriquecimento de dados, né, nos ajuda bastante com isso. Outra inteligência artificial que a gente tem preparado é a questão de um atendente, né, comercial, né, o SDR comercial. Para quê? Para poder fazer venda, Matheus? Não. Mas para poder realmente tirar as dúvidas iniciais e a pessoa que está no início da jornada do atendimento, ela poder entender se pelo menos a gente está dentro das expectativas. E daí a gente marca uma conversa, a gente vai e traz essa pessoa para uma conversa com o nosso vendedor com muito mais informações, muito mais preparada para poder a gente trabalhar. Fora isso também, a parte de torre de controle, né? Sim. Que é essa inteligência artificial que ajuda no controle e suporte de motorista, agilidade de informações, para prestar serviço de suporte, efetivamente, né? É uma torre que controla toda a nossa operação interna aqui. Perfeito. Eu coloquei até mais alguns, né? O agente coletador de informação de reuniões que a gente está montando. Sim. Então, todas as reuniões, todas as conversas de one-on-one, do líder com o liderado, tudo isso, se a gente vai coletando informações, ele mesmo nas próximas vai analisando, vai trazendo aquilo que foi os to-do, né, que foram acordados, se foi cumpridos, não foi a evolução, então tudo isso é muito importante. Inclusive, né, Matheus, a gente falando agora de pessoas, né, que é algo que a gente tem investido, né, na Transfast, IA para pessoas, né, para melhorar seja a qualidade do trabalho, seja para melhorar o profissional. A gente sempre tem que pensar como é que eu posso potencializar meu time, como é que eu posso formar líderes, como é que eu posso potencializar para ter vendedores melhores, pessoas no operacional melhores, e por que não usar IA para isso, né? Então, toda a parte de fluxo interno e também a parte de reuniões, por exemplo, né? Hoje, a gente tem o conceito de, às vezes, já anotar e já gravar. Ok, já é diferente isso, né? Já é algo que talvez 90% das pessoas não façam. Mas... E o que eu tenho feito com essa coleta de dados de reuniões, por exemplo, de one-on-one, de reunião com o meu time? Como é que eu tenho enxergado? O time está progredindo? O time está avançando? Está sendo feito tudo que foi falado e combinado? Quando a gente depende de alguém coletar essas informações, anotar, seja como for, sempre e depois ir atrás, a gente tem atrito ali, a gente tem uma névoa, né, que vai acabando com algumas informações, vão ficar se perdendo. Então, por que não usar IA para isso, né? Realmente, eu tive uma conversa hoje com o Alisson e depois de 15 dias eu preciso revisitar isso para ter uma nova conversa. E como é que eu potencializo isso para entender realmente como é que estava o Alisson, agora falando de pessoas, por exemplo, falando de RH, né? Como é que estava o Alisson em alguns pilares, como é que o Alisson estava se sentindo naquela reunião, que hoje é possível coletar com a IA, né? Toda a parte de como é que é o desempenho de fala, qual que é o tom que foi a reunião, qual que foi a sensação, perfil, tudo que a gente consegue coletar. Então, eu uso isso como algo realmente que eu mostro que eu me importo mais contigo
quando numa próxima conversa eu sei exatamente o que eu conversei da outra vez. Sem ter a necessidade de gravar na memória ou de pegar o caderno e encontrar qual que foi a reunião com o Alisson, né? Então isso é algo muito assertivo, que realmente potencializa, né? Até para o pessoal entender, né? Vou dar o exemplo aqui da torre de controle. O que é a nossa torre de controle de fato, né? Além de tudo isso que o Alisson pontuou, que é a parte de fazer o controle, de acompanhamento da carga, de monitorar ocorrências, de dar o suporte ao cliente, dar o suporte ao prestador de serviço. O que o cliente ganha lá na ponta? Né? Que daí vai um pouco daquilo que o próprio conceito que o Juan usa, né? Do FVR, que é a questão da receita lá na ponta. O que o cliente ganha? Vai ganhar controle, ganha previsibilidade, e aí no fim isso gera confiança. São 3 pilares hoje que a gente tem batido, né, na tecla na Transfast, que é aquilo que o cliente quer que sinta e lembre da Transfast por isso, de ser uma transportadora que entrega controle, previsibilidade e confiança. Então a nossa torre de controle que a gente montou junto com a IA, e a gente tem a parte humana junto nessa torre de controle, tem sido um diferencial muito grande no mercado, e o reflexo tem sido isso com os nossos clientes, né? Então eu acho muito importante o pessoal de casa entender isso, né? Não é só para facilitar o trabalho interno do time, não é só para, né, ou como a gente começou lá no início da conversa aqui no podcast, não é só pelo hype. Cara, isso aqui vai gerar ROI no final. Gera valor, né? Gera valor. E tem que agregar, né? Agrega. É legal ter falado desses 3 pilares, que a gente pode falar dos 2 pilares internos, por exemplo, né, do ano, que é inovação e eficiência. Como é que eu inovo algo que eu já faço bem para eu conseguir fazer melhor ainda? Para eu conseguir realmente desempenhar melhor ainda e estar em constante transformação, né? E tendo esses 2 pilares muito bem definidos ali internamente, sempre vai resultar em algo que vai dar ROI. Sempre vai ter algo que vai gerar valor para o cliente, né? E pensar, muito que a gente fala interno também, Matheus, é sobre como é que eu vou destruir a empresa que hoje a gente tem lá. Isso. Na mentalidade do quê? De inovação. Então eu preciso pensar hoje o que é aquilo que vai quebrar a nossa transportadora hoje para poder fazer o quê? Reinventar. Exato. Então, se a gente tiver essa mentalidade o tempo todo, que é a mesma mentalidade do que a gente tem com o desenvolvimento da inteligência artificial em todos os processos que a gente tem internamente, a gente consegue gerar o quê? Eficiência, gerar realmente confiança para o mercado, que é a entrega de valor para o nosso cliente. Perfeito. O que vocês imaginam que a gente pode esperar aí no futuro, dentro de 1 a 2 anos? É um desafio grande, eu sei, porque de um mês pro outro o negócio tá, não para. Vai lá, mas, futurologia, Juan, vamos lá. Mas é mais uma questão de conceito, né? Enfim, de imaginação e conceito com base na velocidade que tá. É óbvio que eu acho que é mais fácil a gente ser surpreendido com além daquilo que a gente vai ter de previsão, por mais que a pessoa viva IA 100% diariamente, no caso do Juan praticamente, mas a gente pode se aproximar talvez dessa previsibilidade e se imaginar, e o mais importante disso, né, é não ficar atrasado, que eu acho que tem muita gente que ainda talvez está com aquela mentalidade lá que a gente ficou, que é só uma bolha e tal. De fato, algum momento vai estourar uma bolha, mas quem está trabalhando IA e tecnologia com coerência, com habilidade, com know-how, não é bolha que vai estourar e vai morrer no hype. Então, o que a gente pode esperar? 1, 2 anos? Tirando talvez. a parte entusiasta dos carros voadores, né? Que geralmente é o que o pessoal fala, né? E eu acho que, assim, com certeza, daqui 1, 2 anos, a gente vai ter agentes conversando com agentes. Isso é algo que, assim, com toda certeza, vai ter coisas que eu não vou mais resolver contigo. Vai ter coisas que o meu agente vai resolver pro teu agente e tá tudo certo. Então, assim, a gente tá indo para um nível, tu tá viajando, tá falando algo entusiasta. Isso já tem hoje, por exemplo. Hoje já consigo ter um agente, uma secretária, um assessor. Que fale por mim em algumas coisas. Fale por mim, ou que tenha o meu conceito, que tenha a minha, né? Pessoas que estão um pouco mais expostas, né? Tem a biografia, eu posso simular a biografia de alguém, por exemplo. Mas ter realmente para executar ações que não demandam de inteligência. Ações que, às vezes, um controle de agenda, às vezes algo assim, tarefas do dia a dia, né? Então, hoje a gente já tem exemplos de agentes comprando carro, por exemplo, para a pessoa, né? Tá na moda agora dos agentes autônomos, né? Que é algo que está muito em alta. Então, eu tenho certeza que daqui 1, 2 anos, se tem algo que vai ter, é isso.
as pessoas vão estar cada vez mais resolvendo questões complexas e coisas básicas. Ah, meu agente vai conversar com o teu, eles vão se entender é muito doido a gente parar pra pensar, porque olha o que mudou de um ano pra cá. Mudou muito. Então, fazer uma previsão daqui 1 ano, 2 anos é extremamente difícil, porque é muito rápido e... É questão de mês, né? 1 mês, 2 meses já muda muita coisa. E é uma briga, né? A gente tem uma briga, inclusive, geopolítica em relação à IA. E nessa briga, quem ganha somos nós. Porque o usuário final tá sempre melhorando, né? A questão de inteligência, a questão dos modelos, né? O GPT agora, o 5.3... do cloud, por exemplo, é o Opus 4.6, né? As LLMs, né? Então, assim, hoje isso está avançando de uma forma que teve um sprint que talvez não foi tão rápido. Só que daqui para frente tudo está sendo muito rápido. As mudanças que demorou, às vezes, 6 meses, agora 6 dias, Sim, 6 semanas. E sabe o que realmente é muito importante? Se a empresa não se atualiza agora e começa a entender que o jogo já mudou, acabou a empresa. Porque tem tanta coisa evoluindo tão rápido que se você tá no tradicional, no papel apenas, morreu a tua empresa. Você não consegue acompanhar. Então a gente precisa atualizar, precisa entrar nesse jogo e atualizar. Sim. Não vai mais ser diferencial. Sim. Não, isso aí é o mínimo, né? É que eu acho que tá naquela fase, né? Passou um pouco dessa fase e tá iniciando a outra. Mas eu sou muito novo para dizer isso, mas eu ouço muita gente falando, né? Em relação a quando surgiu a internet. Então é igual quando surgiu a IA, né? Sempre aquela desconfiança, será que vai vingar? Será que uma bolha? Será que tal? E no fim, ninguém mais vive sem internet. Então eu acho que isso é uma tendência gigantesca mesmo. Eu vejo porque eu me deparei, acho que quase 1 ano atrás, conheci uma pessoa que praticamente a IA era a melhor amiga da pessoa, o tempo inteiro falando de IA, e eu falei, cara, que loucura isso aí, uma coisa de louco. O cara fica falando hoje com eu o já celular. acho comum. Hoje eu já acho comum. Então, assim, eu vejo que tá bem nessa transição e por isso que agora tá evoluindo tão rápido, né? Tão rápido, só que vai ser uma velocidade muito além de qualquer outra inovação que surgiu, seja o computador, seja a internet, seja o smartphone, né? Então, e aí as empresas que não entrarem nessa vibe vão acontecer o que aconteceu com muitas empresas, né? Quantas empresas tradicionais, né? Empresas talvez de máquina de escrever, por exemplo, que poderia ter desenvolvido um computador, né? Empresas lá de um celular antigo, não quero citar marcas, mas ficaram se apegando, hoje nem existem mais, foram engolidas pelo mercado dos smartphones, então, e eram as referências, né? Acho que a própria Nokia, para citar um exemplo, acho que chegou um momento que tinha mais de 1 bilhão de usuários, de donos de celulares Nokia, e teve uma época 1 bilhão, gente. Então, tipo assim, é muita coisa, cerca do que 15, 18% mais ou menos do planeta utilizando o celular deles. E hoje, Nokia. Então, é esse cuidado que tem que se ter, né? Pra gente finalizar, qual dica vocês dariam para quem tá pensando em sair fora da caixa e começar a mexer com isso dentro da sua empresa, dentro da sua transportadora, dentro do seu setor logístico, né? Como é que começa? Primeiro, eu acho que é importante a pessoa estar escutando aqui, já o podcast já é um ótimo começo, né? Que daí já tá pegando isso aqui, tá querendo mudar, porque só de buscar informação, ser aquela pessoa curiosa, aquela pessoa que realmente não é acomodada, não, sempre foi assim, meu segmento sempre foi assim, não vou mudar, e pronto, acabou. Não, essa coisa aí não vai vingar, essa pessoa já, não é que vai ficar para trás, já ficou para trás. Agora, dela querer mudar, que ela ser essa pessoa que busca informação o tempo todo, conhecimento o tempo todo, fora da caixa, é isso. Assim, a pessoa tem que se coçar, tem que virar a chavinha de como é que eu vou crescer 1% todos os dias. Só que agora com a inteligência artificial, às vezes não é 1%, né? Às vezes é muito mais intenso. E querer trazer isso para dentro da onde você está. Independente do que você faça. Você pode ser da área de TI, pode ser da área de comercial, você pode ser
Você pode ser da área de facilities dentro de uma empresa. Como é que a inteligência artificial, os processos, as melhoras vão trazer benefícios e melhorar a produtividade que tem. E, obviamente, né, como que a gente pode fazer isso e deixar o tempo melhor pra gente, né? Quanto mais benefícios pro ser humano trazer nesse sentido de prestar melhor serviço e ainda ter qualidade de vida, melhor ainda. Perfeito. Eu acredito, até o conceito, né, da minha marca, por exemplo, o Matheus representou chique, né? Vamos AI. Mas tá em movimento, né? Vamos aí. Tu tem que estar em movimento. Tem que estar em constante evolução, mas só consegue encontrar IA no caminho se estiver em movimento. Então, como iniciar? Primeiro passo, não se conforme. Pense... É a história do pescador, né? Que vocês já viram essa história, só foi num cruzeiro, tal, muito legal, e viram um pescador, cara, num barquinho pequeno, e o pescador pegava uns peixes grandes e devolvia. O pessoal pensou, pô, que legal, né? Pesca esportiva chegou até aqui, pô, comunidade e tal. De repente ele pegava uns peixes pequenininhos e colocava pra dentro do barco. Isso não faz sentido. Se aproximaram dele e perguntaram por que ele fazia isso. Ele falou, não, que a minha frigideira é pequenininha, os outros não cabem. Então, assim, a gente não se conformar com algumas questões do processo. Ah, mas é assim. Ah, mas eu já tentei e não deu certo. Cara, o que eu tentei há uma semana atrás, pode ser que hoje já seja possível em relação à tecnologia, né? Então, assim, o primeiro passo é estar em movimento e não se conformar. E olhar para dentro. O que hoje do meu processo, ou ao nível de um diretor, né? O que hoje na minha empresa só funciona se eu estiver lá? O que no processo só funciona bem porque é eu que faço? Então, estruturar primeiro a nível processual, a nível de fluxo, a nível de desenhos, ter o ICP, né? Saber para quem precisa vender e depois encontrar como potencializar isso. Seja com ferramentas, seja com olhando um pouco. A realidade é que sempre o foco é o ROI. O que vai mudar é se tu vai aplicar para fora ou primeiro para dentro. Se eu investir no meu time, eu ganho pessoas melhores, profissionais melhores e vendo mais. Se eu investir em marketing, em vendas, eu vendo mais também. Então, no final, sempre vai trazer retorno, vai aumentar o teu faturamento. Então, é entender qual processo a gente vai escolher para começar realmente essa jornada da IA, né? E não é algo assim, não, mas pô, isso aí é hype, é entusiasmo, um entusiasta da IA. Não, são coisas que IA aplicada na prática. Na prática é que eu não preciso, igual antigamente, passar por um processo de 6 meses de análise, de estudo. Não, cara, eu tenho isso, criamos isso, validamos no outro dia, daqui uma semana a gente criou lá o MVP e eu ia falar tá agora, rodando. O conceito de MVP mudou muito isso. Não, é exatamente isso. Para finalizar aqui, eu acho que vocês resumiram muito bem. O principal, né? Começa a pesquisar, estuda. Não fica parado. Talvez contrate daí uma empresa terceira que seja mais para desenvolver algo para você testar, né? E aí depois você começa a contratar alguém para dentro do teu time. Foi assim que a gente começou, né? Mas o principal aqui é interno primeiro e depois externo. Isso. Antes de sair colocando a tua IA para atender o teu cliente, antes de sair colocando a tua IA para fazer uma postagem para ti totalmente autônoma, antes de tudo isso, faça interno primeiro. Otimize aquela teus pergunta, processos, né, Matheus? internos, depois vai pro externo. Se chegar hoje 200 clientes pro teu comercial atender, ele vai dar conta? Não adianta eu investir em leads, em geração de... Tem alguém para dar conta de atender isso daí? Lembra? Como é que tá o meu processo? Tem uma cadência? Tem fluxo de follow-up? Tem... Ele potencializa, mas se não tem, não adianta nada. Gerou um problema. Isso. Exato. Gente, é isso. Alisson, novamente, muito obrigado por estar contribuindo aqui conosco no Além da Carga. Juan, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Com certeza vai voltar, vai estar mais vezes. Maravilha. Isso aí, foi um prazer. Pessoal, estamos na finaleira aqui agora, então, no nosso Além da Carga. Como vocês sabem, o propósito desse podcast é trazer conteúdo de relevância, de qualidade para vocês, sobre transporte, sobre tudo que envolve e engloba o TRC, a área logística no Brasil. A gente tem uma dor muito grande no nosso país em relação a esse setor, e a gente comprou essa dor. A gente quer muito que esse setor evolua, assim como os outros, talvez até à frente dos outros, para os mais otimistas como eu. Então, por isso que a gente teve a ideia de trazer esse podcast com essa funcionalidade para você
de alguma forma, assim conosco, se enganjar e tentar mudar esse setor tradicional. Bom, finalizamos aqui o episódio número 10. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente aqui, reforço, nos siga lá no Instagram da Transfest, porque é lá que a gente atualiza, né, quando vai ser um novo podcast, que é o transfestlog, @transfestlog. Estamos no LinkedIn também. E aí, claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. O sininho, né? Ativa o sininho lá para receber a notificação quando sair o episódio. E com certeza te esperamos no podcast de número 11, que, assim como eu falo, vai ser um episódio sensacional, igual foi esse. Um grande abraço, até mais!